Júlio Croda, ele é pesquisador da Fiocruz, ele sempre nos ajuda a entender o cenário. Vamos ver com ele qual é o ganho que a gente tem com a chegada de mais um imunizante nesse cenário pavoroso, né, doutor? Muito boa tarde, já vejo o senhor aqui na nossa tela. Esse cenário em que o Brasil se aproxima de quase 4.000 mortos por dia, com falta de medicamentos, a aprovação para uso de uma vacina é muito boa, é uma notícia muito boa, mas a gente precisa acelerar esse cronograma, né? E como entramos tarde na fila de vacinação, na fila de compra das vacinas, infelizmente o Brasil está recebendo isso mais para o final do ano. Só um adendo, doutor, unanimidade. Foi unânime o aval da diretoria colegiada da Anvisa à vacina da Janssen. Doutor, dose única, excelente notícia. Cronograma, a gente precisa do senhor para entender. Exatamente. O problema é o cronograma, né? A gente começar a receber em novembro não é possível. A gente precisa de vacina para agora, para ontem, né? Para a gente frear essa transmissão do novo coronavírus, já que a gente não consegue implementar medidas restritivas mais efetivas. E isso cabe função, vamos ver agora, né? Com o novo ministro das Relações Exteriores, se a gente consegue negociar, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem estoque dessa vacina e já está imunizando grande parte da sua população, pode ser uma possibilidade antecipar, por exemplo, essa vacina da Janssen em negociação com o governo americano, no sentido de receber essas vacinas e depois repor em novembro, quando a gente receber os nossos lotes. Existe muita negociação que pode ser feita aí, mas a gente tem que se esforçar nesse sentido. A gente tem que buscar alternativas para ter mais vacinas. A gente só tem 27 milhões de doses previstas para abril. A gente só conta com as vacinas da Fiocruz e do Butantan. O senhor acredita, doutor, boa tarde, que a antecipação dessas doses diante de toda a busca hoje no mercado por vacinas fica praticamente inviável? Bastante difícil, né? Vamos ver como o Brasil vai conseguir negociar isso. A gente espera... O Brasil é um grande mercado consumidor, né? A gente é o quinto maior mercado consumidor do mundo em vacina, quinto maior produtor também. Nós temos poder de barganha, nós deveríamos estar usando isso mais ativamente, inclusive no passado. A gente, assim, tem um sistema único enorme, a gente compra um quantitativo bastante expressivo de vacina todo ano, no mundo todo. Então, as empresas têm interesse, sim, de negociar, mas faltou habilidade para fazer isso no segundo semestre de 2020, que era o momento da gente fazer essa aquisição. Qualquer dose nesse momento é importante, sim. Se a gente conseguir 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, o quantitativo que for vai ajudar muito nas nossas campanhas de vacinação. Yuri? Oi, obrigado, Dani. Croda, boa tarde. Obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Queria que vocês detalhassem um pouco mais a importância de se ter uma dose única, de ter uma vacina de dose única, eliminar essa dificuldade e a questão da própria celeridade de vacinação ao se ter que vacinar com 2 doses as pessoas, com as vacinas que estamos usando atualmente, e o que a gente pode esperar se futuramente, mesmo essas vacinas que hoje estão com 2 doses, elas vão ser atualizadas e desenvolvidas para também passarem a ser utilizadas com uma dose só, já que vamos ter, pelo menos aqui no Brasil, mas também em outros países, uma vacina com uma dose. Quer dizer, a concorrência entre os laboratórios, imagino eu, também estimula que as outras vacinas futuramente também sejam aplicadas com dose única, não? Tem que validar, tem que fazer novos estudos, isso requer tempo, né, e investimento. O que a gente sabe, por exemplo, que a proposta do Butantan, né, com a Butanvac, é de ser dose única também, né, utilizando um vetor viral. Então, seria bom, sim, que fosse dose única, isso melhora a logística, você não precisa ficar aguardando um retorno, você pode liberar essas doses de segunda dose para aplicação. Então, é um grande ganho e a gente espera que as novas vacinas, as atualizações das vacinas existentes, sejam em dose única.
Esses dois aspectos, né? O senhor falou aí da demora na negociação, que é um ponto criticado por vários especialistas, poderia ter começado no ano passado, mas a gente tem agora esse cronograma previsto pelo governo federal com mais de 500 milhões de doses contratadas. A minha primeira pergunta é se lhe parece um cronograma factível e realista, já que já foi alterado várias vezes, e sobre essas frentes de negociação, se o senhor acha que a gente agora começa a caminhar melhor e a conseguir novos contratos de vacinas para o Brasil. Cruz atrasou nos primeiros meses, né? A gente sabe disso, e agora parece que vai cumprir o cronograma a partir do mês de abril, né? Ela ainda pretende entregar 100 milhões de doses no primeiro semestre, que era a proposta, mas 100 milhões de doses no segundo semestre. Cumprindo esse cronograma, o Butantan vem cumprindo seu cronograma e até antecipando algumas entregas, e tendo o quantitativo, principalmente da Janssen, que não atrasou a entrega de vacinas até o momento em outros países, e da Pfizer, que também não atrasou essa entrega, eu acredito sim que a gente vai ter dose suficiente para vacinar grande parcela da população brasileira até final de 2022. Quando eu falo até final de 2022, muito provavelmente, a partir do último trimestre, a gente vai ver uma aceleração mais intensa dessa vacinação. Ainda nesse semestre, até junho, a gente pode ter bastante dificuldade, porque a previsão da Janssen e também da Pfizer, o seu quantitativo maior, é apenas a partir do segundo semestre. Doutor Júlio, as pessoas com as quais a gente fala, em especial os aliados do governo em Brasília, dizem que não é excesso de otimismo pensar que daqui a pouco a gente chega a 1 milhão de vacinados dia aqui no Brasil. De novo, é claro que é uma ótima notícia porque a vacinação, por enquanto, está quase que a conta-gotas, sem fazer qualquer tipo de trocadilho infame. Mas esse ritmo, se a gente conseguir atingir 1 milhão de vacinados dia no Brasil, é um ritmo aceitável? Com quanto tempo nesse ritmo a gente consegue ter a chamada imunidade coletiva, né? Alguns falam aí imunidade de rebanho, que você consegue garantir uma vida mais ou menos tranquila, uma volta mais ou menos aquilo que se chama de normalidade? Então, a gente tem que vacinar 80%, 90%, a depender da taxa de contágio, né, dessa nova variante, para a gente atingir esse controle pela vacinação. Então, ainda a gente só vacinou 10%, ainda falta bastante pessoas serem vacinadas. 1 milhão, a gente tem capacidade para vacinar isso, como eu sempre falo, né, depende de dose disponível, a gente pode chegar a 2 milhões, pode chegar até mais do que isso, utilizando as farmácias, instituições privadas na campanha de vacinação, mas o limitador realmente é vacinas. É IFA nesse momento para Fiocruz e Butantan, é dose chegando no Brasil. Fora isso, a gente tem capacidade sim de vacinar mais do que 1 milhão por dia. Ô, doutor, é exatamente isso que o senhor falou. A dificuldade nossa está exatamente nas vacinas, né? E não só em vacinas, mas como na chegada, muitas vezes, da matéria-prima, que é o chamado IFA. A gente ainda está na dependência do IFA, venha ele da Índia ou da China. Quando o senhor acredita que a gente deve ter esse IFA produzido aqui no Brasil? E aí, em que isso deve realmente mudar a realidade da nossa vacinação contra a Covid-19? A Fiocruz tem previsão de iniciar a produção local de IFA a partir do segundo semestre, né? Depois da entrega dessas 100 milhões de doses de IFA importado. Depois disso, teoricamente, a gente teria 100 milhões de doses da Fiocruz sendo produzido em território nacional. O Butantan só em dezembro vai ter essa capacidade de produção de IFA local. Mas o Butantan não teve atraso muito importante da IFA que veio da China, da Coronavac. Então, provavelmente deve manter a sua capacidade de entrega. Como eu falei, né, seguramente a gente vai ter um cenário mais tranquilo e animador do ponto de vista de vacinação a partir do segundo semestre, com esses 2 contratos que vão se iniciar a entrega. Por isso que no começo da entrevista a gente reforçou, né? Tem que haver um esforço maior para o primeiro semestre. Não adianta a gente fazer mais contratos,
a iniciativa privada tentar contratar vacinas, se não for chegar no primeiro semestre. Se não for chegar no primeiro semestre, a gente pode contar já o que a gente já comprou, já está previsto para o segundo semestre, não precisa essa aquisição. Então, todos os esforços têm que ser destinados até junho, que é o momento mais crítico em relação à pandemia e em relação à oferta de doses de vacina também. Agora, doutor Júlio, então vamos tentar esclarecer aqui para a população quais são os caminhos que a gente tem, né, para poder agilizar a vacinação até junho, que é onde está o gargalo. O que o governo brasileiro pode fazer? O governo brasileiro tem que negociar esses 2 contratos. Essas 2 vacinas já foram aprovadas pela Anvisa, né? A Covaxin que o governo comprou, que tinha previsão para chegar agora, a Anvisa não aprovou a planta de fabricação e a própria empresa que fabrica a Covaxin já afirmou que para fazer as adequações necessárias que a Anvisa exigiu vai ter que interromper e, portanto, não é viável nesse momento. Então, tem um imbróglio importante em relação à Covaxin. A gente tem só esses 2 contratos, não temos outros contratos. Mesmo esses 2 contratos não chegam doses suficientes até junho. Então, a gente fica bastante limitado, porque eu não sei a capacidade do setor privado em negociar um quantitativo suficiente antes de junho, né? Antes de junho para chegar no Brasil e poder estar ofertando mais vacina, né? Então, é muito delicada a situação do Brasil, vai ter que trabalhar muito com o Ministério da Relação Exterior, talvez com o novo ministro, na troca de vacinas com alguns países que têm excesso, negociar antecipação de entrega com algumas empresas. Isso só o futuro vai dizer, o esforço coletivo do governo nesse sentido. Doutor, deixa eu aproveitar que o senhor citou a Covaxin para avisar o nosso telespectador que a gente está aqui trazendo a repercussão, a palavra do especialista, mas conectado no que está acontecendo na Anvisa. Depois da aprovação unânime do uso emergencial da vacina da Johnson & Johnson, a Janssen, a Anvisa fez um rápido intervalo e está aí agora, na sua imagem, ela retornou e está sim discutindo o pedido do Ministério da Saúde para uma autorização excepcional, né, temporária também, para a importação e distribuição dessa vacina, a Covaxin. Lembrando que ontem a gente teve a notícia de que não havia tido autorização de boas práticas, a avalização de boas práticas da Anvisa, a Covaxin. Doutor Júlio Croda, deixa eu aproveitar então a presença do senhor. O senhor citou um imbróglio. Se o senhor puder explicar para quem está nos assistindo qual é o problema, a questão com a Covaxin, porque, para variar, a política está prejudicando o bom debate, né? Os políticos hoje vieram a campo dizer que a Anvisa não está entendendo o momento do Brasil. O momento é, claro, de buscar vacina, mas de buscar vacina segura. Explica para a gente qual é o problema, doutor. O problema é simples, né? A Anvisa, ela preza pela qualidade de produção, né? Isso não significa que a vacina não tenha segurança e eficácia, mas numa planta é necessário todo esse controle para evitar uma produção inadequada de um produto. E ela é bastante rígida com isso. Ela visitou quase todas as fábricas, se não todas, que ela autorizou a importação de vacina. A gente se lembra que ela visitou a fábrica da Coronavac na China, visitou a fábrica na Índia, do Serum Institute, e não deixaria de ser diferente para essa vacina. E ela viu inconformidades que, de alguma forma, pode prejudicar a produção dessa vacina. Não significa que o produto é ruim, né? Que a vacina não tem segurança e eficácia. Mas existem inconformidades que podem ser corrigidas para que a Anvisa dê o certificado de boas práticas. Só que a Covaxin, o laboratório que produz a Covaxin, afirmou que não teria condição de fazer essas adaptações na sua produção. Nesse momento, ela teria que interromper sua produção para retomar só em junho, e que ela não ia fazer isso, ela ia continuar produzindo a vacina e ofertar para outros países, e outros compradores. Então, está esse imbróglio aí. O Ministério deu entrada com esse pedido de excepcionalidade na Anvisa, né? Quer dizer, mesmo sem aprovação da Anvisa de boas práticas, o Ministério
solicita a autorização de importação e a Anvisa está julgando agora se, mesmo sem esse certificado de boas práticas, vai aprovar ou não essa importação. Então, é um pedido excepcional, essa autorização também pode ser uma autorização excepcional. A gente não tem muita experiência em relação a isso, geralmente a gente só importa um produto depois que realmente a Anvisa certifica, inclusive nas questões de boas práticas de produção. Dr. Júlio Croda, infectologista e também pesquisador da Fiocruz, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela participação aqui no CNN 360 junto com a gente. E boa tarde para o senhor e a gente aguarda, então, a chegada aí de novas vacinas o quanto antes. É um prazer estar com vocês. Estou à disposição para esclarecimento a respeito do Covid ao longo da programação. Obrigada. Obrigada, doutor.